Kay Cuoco estava vivendo seu sonho. Penny, de The Big Bang Theory, a tornou uma das atrizes mais bem pagas da TV. Ela ganhou mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares e parecia imparável. Mas nos bastidores, algo estava se quebrando. Em Language Not Registered for Generation, ela entrou em seu trailer e fez algo que chocou a todos no set. Ela reuniu seus produtores e disse palavras que mudaram tudo. O que aconteceu a seguir revela a triste verdade sobre seus últimos anos na série. Os últimos relatos sobre seu estado de saúde são de partir o coração. Não se trata mais de dinheiro ou fama. Kay Cuoco nasceu em Language Not Registered for Generation, de novembro de Language Not Registered for Generation, em Camarillo, Califórnia, a apenas Language Not Registered for Generation quilômetros de Los Angeles. E a proximidade com Hollywood moldou sua vida mesmo antes que ela entendesse o que isso significava. Seu pai, Gary Cuoco, trabalhava como corretor de imóveis e sua mãe, Lane Wingate, cuidava dos filhos em casa, transmitindo suas raízes inglesas e alemãs para a rotina tranquila da família. A vida parecia normal em muitos aspectos, mas o mundo do entretenimento estava sempre por perto e a atraiu mais cedo do que qualquer um esperava. Aos 6 anos, ela já havia aparecido diante das câmeras no telefilme Quicksand No Escape e fazia comerciais sempre que podia. Essas primeiras audições foram fáceis porque Los Angeles estava ali ao lado e cada pequeno trabalho a aproximava um pouco mais do caminho que um dia a definiria. Foi um começo tranquilo, algo simples. No entanto, isso lançou as bases para uma carreira que logo se tornaria impossível de ignorar. Mesmo antes de a atuação tomar conta de sua vida, seus pais a incentivaram a experimentar de tudo. Aos Language Not Registered for Generation anos de idade, ela pegou uma raquete de tênis e rapidamente se adaptou ao esporte. Torneios juvenis se sucederam, e no final da década de Language Not Registered for Generation, ela já estava entre as melhores amadoras do sul da Califórnia. Ela terminou o ano de Language Not Registered for Generation como número Language Not Registered for Generation, no ranking de simples feminino. Sub-Language Not Registered for Generation e número Language Not Registered for Generation M+, o que era impressionante para alguém que também participava de testes para diversos times. Ainda assim, ela nunca parou de aparecer em comerciais. Nunca diminuiu o ritmo entre sets de filmagem e torneios. A combinação de esportes e atuação a treinou para ser forte, focada e firme quando a pressão aumentava. Essas características se tornaram a armadura silenciosa de que ela precisaria quando Hollywood começou a exigir mais dela. No final da década de Language Not Registered for Generation, parecia que ela poderia se dedicar totalmente ao tênis. Os treinadores viam potencial nela. As pessoas ao seu redor acreditavam que ela poderia se profissionalizar. Ela treinou com esse objetivo em mente e carregou o peso da competição todos os dias. Mas outra parte da sua vida continuava a crescer. Os papéis de atriz começaram a surgir com mais frequência. Em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation, anos ela já estava envolvida em programas de televisão, incluindo 8 Simple Rules. A escolha foi gradual, e de repente, em Language Not Registered for Generation, ela abandonou o tênis e decidiu investir na carreira de atriz, surpreendendo muitos que pensavam que ela permaneceria no mundo dos esportes. Mas ela sabia onde se sentia mais forte. Essa decisão abriu caminho para que ela chegasse a The Big Bang Theory e a tudo o que veio depois. A escola nunca foi fácil para ela. Quase desde o início, ela se sentia diferente das outras crianças. Na 5ª série, passou a estudar em casa, para conseguir conciliar audições, apresentações e torneios. Era mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mais fácil porque ela podia se manter em movimento. Mais difícil porque a isolava. Ela terminou o ensino médio. Aos Language Not Registered for Generation anos, o que parece impressionante no papel, mas trouxe consigo um tipo diferente de solidão. Ela nunca teve uma vida escolar típica. Nunca se encaixou de verdade. Mas essa flexibilidade manteve sua carreira ativa. Isso lhe deu espaço para assumir papéis maiores e nunca ser limitada pela rotina rígida
que todos os outros seguiam. Durante todo esse período, sua família se manteve firme. Seu pai a acompanhava nas audições. Sua mãe apoiava suas escolhas e a incentivava a ser gentil, mesmo quando o meio artístico não era. Ela manteve os mesmos agentes empresários e advogados desde os Language Not Registered for Generation anos, o que quase nunca acontece em Hollywood. Sua irmã mais nova, Brianna, logo também se tornou atriz. Isso transformou toda a família em um pequeno núcleo unido que a ajudou a sobreviver ao caos inicial. Ter essas pessoas ao seu redor tornou mais fácil seguir em frente e confiar no caminho à sua frente. Ela começou a trabalhar antes mesmo de completar Language Not Registered for Generation anos, aos Language Not Registered for Generation apareceu em Quicksand No Escape, como Connie Reinhardt atuando ao lado de Tim Matt e Donald Sutherland. O filme estreou em Language Not Registered for Generation de março, de Language Not Registered for Generation. Essa primeira experiência lhe deu um vislumbre do mundo em que passaria o resto da vida. Em Language Not Registered for Generation, ela reapareceu no filme Virtuosity da CI. Language Not Registered for Generation, lançado em Language Not Registered for Generation de Goes to the Language Not Registered for Generation, Trouble Handle com Denzel Washington e Russell Crowe. Foi sua estreia no cinema pequena, mas significativa, pois ela estava contracenando com grandes estrelas. Em Language Not Registered for Generation, ela apareceu como uma garotinha em Picture Perfect, com Jennifer Aniston. Seu nome aparecia bem no final dos créditos, mas ainda assim era um sinal de que Hollywood estava anotando. Esses primeiros papéis se acumularam rapidamente, cada um passo à frente do anterior. Seu rosto continuou aparecendo na TV ao longo da década de Language Not Registered for Generation. Ela interpretou Miranda em Northern Exposure, em Language Not Registered for Generation, quando tinha cerca de 7 anos. Ela apareceu como a jovem Angela em My So-Called Life, em Language Not Registered for Generation. Em Language Not Registered for Generation, ela interpretou a versão jovem de Ellen DeGeneres no episódio do cachorrinho do programa da Ellen, que mais tarde se tornou um dos episódios mais famosos da história da televisão. Ela até fez uma participação especial no programa Don't Forget Your Toothbrush, em Language Not Registered for Generation. Uma participação especial, após a outra, preenchia sua agenda. Ela estudava, fazia testes, filmava e ainda tentava se sentir normal entre outras crianças que não viviam nada parecido com a vida dela. No final da década de Language Not Registered for Generation, ela já tinha mais de uma dúzia de trabalhos no currículo. Era uma rotina exaustiva que quase ninguém fora da indústria jamais vê. Desde o início, os diretores de elenco a viam como a loira fofa e coadjuvante. Ela interpretou a filha doce em Quicksand, no Escape, a garota inocente sequestrada em Virtuosity, a criança adorável em Picture Perfect. Isso continuou acontecendo ao longo da década de Language Not Registered for Generation. Bonita, leve e alegre, às vezes um pouco distraída. Essa imagem ficou marcada nela e permaneceu por anos. Quando ela conseguiu o papel de Penny em The Big Bang Theory, em Language Not Registered for Generation, pareceu quase uma continuação do que ela sempre fora escalada para interpretar. Romper com esse estereótipo exigiu mais tempo e esforço do que qualquer um imaginava. Antes desse grande momento, ela se aventurou na televisão adolescente. Os papéis no Disney Channel surgiram rapidamente. Ela estrelou em Toothless, em Language Not Registered for Generation e Alley Cat Strike, em Language Not Registered for Generation, o filme com temática de boliche, que se tornou um clássico cult entre as crianças. Em Language Not Registered for Generation, ela também interpretou Maureen McCormack em Growing Up Brady. Esses papéis a tornaram conhecida pelo público jovem e mostraram que ela conseguia sustentar um filme para a TV sem se apoiar demais no estereótipo da loira fofa. No início dos anos, Language Not Registered for Generation, ela começou a ser reconhecida, mas ainda esperava pelo trabalho que a consolidaria. Trabalhar durante a infância teve seu preço. Ela estudou em casa. A partir da 5ª série, concluiu o ensino médio, aos Language Not Registered for Generation anos, e passava a maior parte dos seus dias atuando ou se preparando para atuar.
Ela perdeu a experiência de uma adolescência normal. Sentia-se uma estranha por estar sempre em um set de filmagem ou em constante movimento. Ela já falou sobre o peso de estar sempre quase famosa, mas nunca alcançar a fama. O trabalho era constante, as expectativas eram altas, e o desgaste emocional a acompanhou muito depois de se tornar adulta. Então veio sua primeira grande oportunidade. Em setembro, The Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation Anos, ela conseguiu o papel de Bridget Hennessy em 8 Simple Rules. A série estreou com Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores e teve uma média de Language Not Registered for Generation milhões durante sua primeira temporada, tornando-se uma das maiores estreias de sitcom do ano. Ela interpretou Bridget, a filha adolescente, engraçada e ousada do personagem de John Ritter. Seu timing, charme e química com Ritter chamaram a atenção de todos. Praticamente da noite para o dia, ela passou de um emprego estável para o estrelato absoluto. Parecia que tudo finalmente estava se encaixando. Mas a vida mudou de uma forma que ninguém esperava. Em Language Not Registered for Generation, de setembro, de Language Not Registered for Generation, durante as filmagens da série, John Ritter morreu repentinamente. Aos Language Not Registered for Generation anos, devido a uma dissecção da aorta não diagnosticada. Ele se sentiu mal durante o ensaio, foi ao hospital, e os médicos confundiram seus sintomas com um ataque cardíaco. Os anticoagulantes que lhe administraram só pioraram a situação, e ele faleceu poucas horas depois. O choque atingiu todo o elenco. As filmagens foram interrompidas. A ABC decidiu homenageá-lo abordando a morte de seu personagem na segunda temporada. O luto do elenco se misturou ao luto da trama. Kay disse mais tarde que esse momento a ensinou o quão frágil é a vida e o quão rápido tudo pode mudar nesse meio. A série enfrentou dificuldades depois disso. A audiência caiu em relação aos altos números da primeira temporada. Na terceira temporada, a média havia caído para cerca de Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores. Mesmo com a entrada de James Garner no elenco, o tom da série havia mudado. Os fãs sentiram falta de Ritter. A energia era diferente. Hayley viu isso acontecer em tempo real e aprendeu como uma carreira pode ascender e declinar facilmente por forças muito além do seu controle. Quando a série terminou em Language Not Registered for Generation, ela se recusou a desaparecer. Entrou para o elenco de Charmed, na 8ª temporada, e interpretou Billie Jenkins, uma jovem bruxa inserida em uma série já adorada. Não era um papel de grande destaque, mas a manteve em evidência e permitiu que ela explorasse um gênero diferente. Foi uma jogada inteligente que mostrou sua adaptabilidade e disposição para continuar lutando por seu espaço. Ainda assim, as dúvidas persistiam. Ela se perguntava se algum dia deixaria de fazer papéis secundários. Se perguntava se sua grande chance já havia passado, como se tivesse passado com 8 regras simples. Temia ficar estagnada enquanto novas estrelas tomavam os holofotes. Ela carregava esses pensamentos em silêncio, perseverando em cada audição. Mas ela continuou, e essa persistência a levou diretamente à porta que se abriu em Language Not Registered for Generation, quando assumiu o papel de Penny em The Big Bang Theory. Isso provou que às vezes os anos mais difíceis constroem a força necessária para o momento que finalmente muda tudo. Quando a série estreou em Language Not Registered for Generation, a mulher que morava no apartamento em frente ao dela não era Penny. Era uma mulher chamada Katie, interpretada por Amanda Walsh, e ela tinha uma personalidade forte que se destacava em todas as cenas. Ela falava sem rodeios. Impunha-se sem se importar com quem magoava. Usava-se da bondade de Leonard e Sheldon sempre que lhe convinha. E o público percebeu isso imediatamente. Não conseguia se conectar com ela. Eles viam Leonard e Sheldon como nervosos e gentis, quase como crianças tentando entender o mundo. Então, uma vizinha, que os tratava mal, parecia errada. O público de teste disse que ela era tóxica. Os criadores sabiam que tinham um problema. Em poucas semanas reescreveram tudo e dispensaram Katie. Essa mudança abriu as portas para alguém novo, alguém mais afetuoso, alguém que pudesse equilibrar o mundo de 2 cientistas tímidos com um coração de ouro. Então Penny entrou em cena. Ela veio do Nebraska,
Com grandes sonhos e um jeito mais delicado, ela foi escrita como alguém que conseguia lutar e ainda assim sorrir, apesar de tudo. Alguém que pudesse fazer Leonard e Sheldon se sentirem mais seguros e corajosos apenas por estar por perto. Inicialmente, Ki Cuoco nem queria o papel. Ela gostava mais da versão mais sombria. Mas quando os roteiristas reformularam a personagem e adicionaram humor e ternura, ela mudou de ideia. Os responsáveis pela produção acreditaram que ela era perfeita. Seu trabalho em Eight Simple Rules e Charmed mostrou que ela tinha charme e timing perfeitos. Logo, ela se tornou o centro daquele pequeno prédio de apartamentos e os telespectadores também sentiram isso. Naquela época, seu pagamento era simples. Nas 3 primeiras temporadas de Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation. LA ganhou cerca de Language Not Registered for Generation por episódio, total de aproximadamente US-style Language Not Registered for Generation milhões por Language Not Registered for Generation episódios. Johnny Glecki e Jim Parsons ganharam o mesmo. Era um bom dinheiro, mas nada comparado ao que estava por vir. Quando a série chegou à 4ª temporada, ela e os outros renegociaram o contrato, e de repente sua renda saltou para dólares americanos por episódio. A cada temporada, o valor continuava subindo, mostrando o rápido crescimento da audiência e a inteligência do elenco em garantir seu futuro. Durante esses primeiros anos, a série encontrou seu ritmo. Nas 2 primeiras temporadas, parecia pequena e de nicho. Mas quando a 3ª temporada chegou em Language Not Registered for Generation, os números dispararam para mais de Language Not Registered for Generation. Milhões de telespectadores por semana. O motivo era simples. A química entre Penny Leonard e Sheldon era nova e original. Os telespectadores não conseguiam desviar o olhar. A dinâmica lenta, desajeitada e muitas vezes engraçada entre Penny e Leonard mantinha o público interessado. A estranha amizade entre Sheldon e Penny se tornou um dos pontos altos da série. Suas visões de mundo opostas criaram momentos que foram assunto de conversa por semanas. Esse vínculo crescente transformou a série de uma comédia tranquila em um fenômeno de audiência. O que a maioria das pessoas não sabia era que nos bastidores, Penny e Leonard guardavam um segredo. De Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, Ki Cuoco e Johnny Glecki namoraram discretamente. Eles mantiveram o relacionamento tão bem escondido que nem mesmo alguns membros da equipe faziam ideia. Cuoco admitiu mais tarde que gostava dele desde o início. E cenas como a aniquilação da Nerdvana os aproximaram ainda mais. Em certo momento, eles até pensaram em casamento. Terminaram o relacionamento em Language Not Registered for Generation, mas continuaram próximos. Esse capítulo oculto fez com que a química entre eles na tela parecesse mais real, e os fãs perceberam isso muito antes de saberem a verdade. A questão financeira mudou novamente quando a série explodiu. No início, Cuoco ganhava apenas dólares americanos por episódio, mas, à medida que a série crescia, seu valor também aumentava. Na 2ª temporada, ela já ganhava dólares americanos por episódio. Seu contrato antes da 4ª temporada incluía um raro aumento automático de dólares americanos por ano. Isso significava que a cada temporada, seus ganhos aumentavam por si só. Quando entrou na 5ª temporada, ela já estava em um patamar muito superior ao da maioria dos atores de sitcom. Seu salário nas temporadas Language Not Registered for Generation A, Language Not Registered for Generation subiu de US dollar. Language Not Registered for Generation para US dollar, Language Not Registered for Generation e depois para dólares americanos, Language Not Registered for Generation por episódio. Ao longo dessas 3 temporadas, ela ganhou cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, milhões. Ela também recebia uma porcentagem dos lucros da reprise, o que aumentava ainda mais sua renda. Poucas atrizes no mundo chegavam perto de seus ganhos naquela época. Ela, agora, era uma grande força na televisão. Então, chegou o momento que todos se lembram. Na 8ª temporada, em Language Not Registered for Generation Cuoco, Jim Parsons e Johnny Glecki assinaram
um contrato de Use Language Not Registered for Generation milhão por episódio. Nenhum elenco de sitcom jamais havia alcançado esse patamar. O contrato cobria Language Not Registered for Generation episódios ao longo das temporadas Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation e rendeu a ela cerca de $. Language Not Registered for Generation milhões. Além disso, ela recebia Language Not Registered for Generation por cento dos lucros da série. Só no primeiro ano, ela acumulou mais $, Language Not Registered for Generation milhões. Em Language Not Registered for Generation, seu patrimônio líquido ultrapassou os $. Language Not Registered for Generation milhões, colocando-a entre os atores mais ricos da história da televisão. Mesmo assim, ela surpreendeu a todos na reta final. Durante as temporadas Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. The Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation. Ela concordou em reduzir seu salário em US dollar. Language Not Registered for Generation. Para que Mambalik e Melissa Rowell pudessem receber dólares americanos Language Not Registered for Generation por episódio. Ela abriu mão de cerca de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, milhões no total. Ela afirmou que nunca quis que seus colegas de trabalho se sentissem menos valorizados. Essa escolha deu o que falar em Hollywood, pois generosidade como essa é rara. Em Language Not Registered for Generation Sue, patrimônio líquido era estimado em cerca de $, Language Not Registered for Generation milhões. Seus ganhos totais apenas com a série chegaram a cerca de US Language Not Registered for Generation milhões. O restante veio de parcerias como a Priceline, além de novos trabalhos após o término da série. Sua trajetória de atriz de sitcom, a uma das mulheres mais ricas da televisão, tornou-se uma história que as pessoas ainda comentam. Mas todo esse sucesso quase chegou ao fim em um instante. Em setembro, de Language Not Registered for Generation, ela foi andar a cavalo em um rancho em Los Angeles. Ela adorava cavalgar. Sentia-se segura em cima de um cavalo. Mas naquele dia, algo deu errado. O cavalo se assustou e a derrubou. Ao cair no chão, o cavalo tentou pular por cima dela e, em vez disso, caiu sobre sua perna esquerda. A tíbia e a fíbula dela quebraram com tanta força que os paramédicos não conseguiram remover a bota ortopédica por mais de Language Not Registered for Generation minutos. Mais tarde, ela disse que a sensação foi como cair em uma pilha de folhas e saber instantaneamente que algo terrível havia acontecido. No hospital, os médicos se depararam com uma escolha assustadora. A infecção poderia se espalhar rapidamente. As fraturas eram expostas e graves. A amputação tornou-se uma possibilidade real. Chuck Laurier disse mais tarde que aquele foi o momento mais sombrio que ele presenciou em todos os Language Not Registered for Generation anos do programa. Coco assinou um termo de responsabilidade antes da cirurgia, permitindo que os médicos amputassem sua perna se necessário. Ela descreveu aquele momento como um dos mais assustadores de sua vida. No Curland Job, em Los Angeles, o Dr. Steven Lombardo e sua equipe agiram rapidamente. Eles salvaram sua perna, embora a tenham avisado que ela talvez nunca mais andasse da mesma forma. Ela passou por 2 grandes cirurgias. A primeira limpou a ferida e deixou sua perna aberta por vários dias. Na segunda, foram inseridas 2 hastes de metal que ainda permanecem em seu corpo. Ela ficou com gesso e depois com uma bota ortopédica. Os médicos previram que ela levaria meses para voltar a andar, mas, em uma semana, ela já estava dando passos. A dor era intensa, a fisioterapia longa, mas ela perseverou. Ela perdeu 2 episódios no início da 4ª temporada e voltou ao set ainda se recuperando. A produção usou ângulos de câmera balcões e bolsas grandes para esconder o gesso e mantê-la praticamente imóvel. Escreveram cenas em que ela se sentava com frequência, se apoiava em algo
ou deixava outras pessoas se moverem ao seu redor. Foi uma correria, mas manteve a temporada no ar. O que os telespectadores nunca viram foi o peso emocional que ela carregava. Ela passou de estar completamente forte a mal conseguir andar. Ela enfrentou a possibilidade de perder a perna. Ela sentiu sua carreira por um fio. Esse tipo de medo marca a pessoa. Mais tarde, ela disse que as cicatrizes a fazem se sentir forte, como se tivesse sobrevivido a algo que poderia tê-la destruído. Ela aprendeu a valorizar seu corpo de uma maneira diferente. Aprendeu a desacelerar e respirar. Acima de tudo, aprendeu como tudo pode ser frágil. Kaley Cuoco não simplesmente abandonou The Big Bang Theory quando a série terminou. Ela sentiu algo se agitando, algo que a impulsionou a experimentar uma vida que nunca havia vivido antes. Então, em outubro, de Language Not Registered for Generation, ela criou a Yes Norman Productions e a batizou com o nome de seu cachorro Norman, a única criatura que sempre lhe pareceu um lar. No momento em que lançou a empresa, as portas se abriram. Um contrato de vários anos com a Warner Brothers Television lhe deu uma liberdade que ela nunca havia experimentado. De repente, ela não estava apenas lendo roteiros, mas também os moldando. Ela saiu do mundo das sitcoms em que havia vivido por Language Not Registered for Generation anos e se lançou em direção a algo mais amplo. Em Beverly Hills, onde a empresa se estabeleceu, ela criou um espaço que acolhia diferentes tipos de histórias. Séries como Harley Quinn e The Flight Attendant surgiram desse espaço. O trabalho parecia novo e assustador, mas também parecia dela. E em pouco tempo, a indústria começou a notar, à medida que esses projetos atraíam elogios, encomendas e mais oportunidades de crescimento. Tudo mudou novamente em novembro de Language Not Registered for Generation, com a estreia de The Flight Attendant. Parecia pequena a princípio, mas depois explodiu. A estreia atraiu mais de milhões de espectadores, e as pessoas não paravam de falar sobre ela. Eles falaram sobre sua atuação como Cassie Bowden, uma mulher envolvida em um mistério de assassinato, enquanto mergulha em sua própria vida. Falaram sobre o estilo, atenção às escolhas ousadas, e quanto mais falavam, mais prêmios surgiam. Indicações ao Emmy, aclamação da crítica. Escolha indicações. Era a primeira vez que Kay protagonizava uma série como estrela e produtora executiva. E a pressão a atingiu como uma onda. Alguns dias ela se sentia confiante. Outros se perguntava se conseguiria respirar sob todo aquele peso. Ela escolhia o elenco, supervisionava a edição, conduzia a narrativa e, mesmo assim, precisava estar diante das câmeras com a mesma garra todos os dias. Mas ela persistiu, porque esse era o seu salto, para além da zona de conforto em que estivera confinada por tanto tempo. E quando os elogios vieram, foi como uma prova de que ela não só havia sobrevivido, como também mudado. Logo após o fim de The Big Bang Theory, ela mergulhou de cabeça em papéis mais sombrios. Harley Quinn foi o primeiro em novembro de Language Not Registered for Generation. Sua voz oscilava entre risos e faíscas com a intensidade selvagem que a personagem exigia. E ela também moldou a série nos bastidores. O público a adorou. As temporadas continuaram. Em Language Not Registered for Generation, a série migrou para a HB, ou Max, dando a ela mais um espaço para mostrar que não se limitava a um único gênero. Aos poucos, ela construiu uma reputação como alguém capaz de lidar com comédia, drama, animação e qualquer outro gênero que surgisse. Isso surpreendeu aqueles que só a conheciam como Penny, mas não a surpreendeu nem um pouco. O dinheiro também não foi um obstáculo. A série The Big Bang Theory pagou a ela mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares em salário base. Na 11ª temporada, ela ganhava Language Not Registered for Generation $1.000 por episódio. Ela até aceitou reduções salariais em alguns momentos, para que seus colegas de elenco pudessem crescer junto com ela. Esse tipo de riqueza lhe deu liberdade. Permitiu que ela tentasse coisas que poderiam dar errado. Permitiu que ela criasse a Yes Norman Productions sem medo de perder tudo. Ela podia se dedicar a projetos que pareciam arriscados, diferentes e empolgantes. E ela fez isso repetidas vezes,
porque finalmente entendeu que segurança pode abrir portas, mas que talento sozinho não. Então, sua história pessoal se desdobrou. Seu casamento com Ryan Swingerton começou e terminou rapidamente. Eles se conheceram em agosto de Language Not Registered for Generation, ficaram noivos em setembro e se casaram em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. 3 meses do encontro ao noivado. Language Not Registered for Generation. Meses do casamento ao divórcio. A separação foi anunciada em setembro de Language Not Registered for Generation e finalizada em Language Not Registered for Generation, de maio de Language Not Registered for Generation. Havia um acordo pré-nupcial assinado apenas um mês antes do casamento. Então, o fim aconteceu discretamente. Ela disse mais tarde que aprendeu muito sobre si mesma, especialmente sobre o que precisava e o que não podia mais aceitar. Logo depois, veio Carl Cook. Eles se conheceram no final de Language Not Registered for Generation. Ficaram noivos em Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation No. Aniversário de Language Not Registered for Generation, anos dela, e se casaram em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation. As pessoas adoravam o casal. Eles postavam fotos e mensagens carinhosas e pareciam um casal que duraria para sempre. Mas em setembro de Language Not Registered for Generation, anunciaram a separação e o divórcio foi finalizado em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation. Mais tarde, ela admitiu que esse término a afetou mais profundamente do que qualquer coisa antes. Isso a levou ao que ela chamou de espiral descendente. Eles haviam se mudado juntos apenas um ano antes do pedido de divórcio, e mesmo assim não conseguiram fazer o relacionamento funcionar. Isso a deixou vazia e magoada. E pela primeira vez, ela entendeu o quão pesada a solidão pode ser. Enquanto filmava a segunda temporada de The Flight Attendant, o estresse do divórcio se manifestou em seu corpo. Uma erupção cutânea se espalhou por sua pele. Suas articulações doíam tanto que ela mal conseguia andar. Ela disse que foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. Cassie, a personagem que interpretava, estava afundando emocionalmente, e Kay sentia que também estava afundando. Ela continuou trabalhando, mesmo quando as câmeras pararam, e ela precisou se sentar por causa da dor. Zosa Mamamoth, sua colega de elenco e amiga próxima, interveio, e até se mudou para sua casa para ajudá-la. Ficou claro o quanto a dor emocional pode se instalar no corpo. Eventualmente, Kay fez uma intervenção por conta própria. Ela entrou em seu trailer, reuniu seus produtores e disse que precisava de ajuda. As palavras surpreenderam até a ela mesma. Ela sempre fora quem mantinha tudo em ordem, mas agora não conseguia mais. Foi a primeira vez que ela levou a terapia a sério, e isso mudou sua vida. Ela admitiu que se sentia sozinha e deprimida. Permitiu-se chorar. Deixou que as pessoas a apoiassem. Isso a tornou mais forte do que esperava. Começou a falar abertamente sobre saúde mental, na esperança de que sua voz facilitasse para que outros também pedissem ajuda. Então algo doce surgiu em sua vida. No início de Language Not Registered for Generation LA, conheceu Tom Pelfrey por meio da gente em comum, Andrea Pett Joseph. Ela disse que foi amor à primeira vista. Em Language Not Registered for Generation, de maio, de Language Not Registered for Generation, ele postou fotos Polaroid dos dois no Instagram. Ela postou fotos das montanhas. Ambos pareciam felizes de uma forma que era novidade para ela. Ela disse que sentia como se sua vida estivesse ou terminando ou apenas começando. E então percebeu que estava começando. Em Language Not Registered for Generation, de março, de Language Not Registered for Generation, ela deu à luz sua filha Matilda Carmine Ritchie Pelfrey. Ela compartilhou fotos online e agradeceu às enfermeiras e aos amigos que a ajudaram. A maternidade a transformou novamente. O trabalho parou. A vida ficou mais tranquila e mais pesada de uma forma doce. Ela postou fotos de roupinhas combinando
e aconchegos sonolentos, e escreveu sobre como seu mundo havia mudado por causa dessa pessoinha. Logo depois, ela sentiu uma dor aguda nos pulsos. Os médicos chamaram de pulso de mãe, uma inflamação causada por segurar o bebê por longos períodos. Em julho de Language Not Registered for Generation, ela postou uma selfie usando talas pretas nos pulsos e brincou consigo mesma por estar emburrada. Mas ela também explicou a condição, ajudando outras mães recentes a entenderem algo que muitas vivenciam em silêncio. Seus problemas emocionais não cessaram após o parto. Ela teve oscilações de humor, ansiedade e dias em que se sentia arrasada. A terapia tornou-se parte da vida dela. Ela disse que Language Not Registered for Generation foi um dos anos mais difíceis que já viveu. Ela teve crises de pânico. Chorava com frequência durante as filmagens de cenas que refletiam sua própria dor. Mas Tom Pelphrey permaneceu ao seu lado, e aos poucos ela reencontrou o equilíbrio. No final de Language Not Registered for Generation, ela completou Language Not Registered for Generation a nós. Houve festa surpresa em ambas as costas dos Estados Unidos. Estavam presentes amigos familiares e Tom, que a pediu em casamento, em agosto de Language Not Registered for Generation. Ela disse que se sentia a garota mais amada do planeta. Eles ainda estão procurando o projeto certo para trabalharem juntos. Eles querem algo que agrade a ambos e que não pareça forçado. Dizem que acontecerá quando a ideia certa surgir. Seu patrimônio líquido chegou a cerca de Language Not Registered for Generation milhões em Language Not Registered for Generation, graças aos ganhos de Language Not Registered for Generation milhão por episódio de The Big Bang Theory nas temporadas finais. Somente as temporadas Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation renderam a ela US dollar. Language Not Registered for Generation milhões. Somando os contratos publicitários com a Priceline e a Toyota, além de sua produtora, o valor aumentou ainda mais. Ela comprou um rancho de Language Not Registered for Generation hectares para a criação de cavalos. Comprou uma mansão em Hidden Hills por US dollars, Language Not Registered for Generation milhões em Language Not Registered for Generation e a vendeu. Em Language Not Registered for Generation por US dólares, Language Not Registered for Generation milhões. Por fora sua vida parecia perfeita. Por dentro, ela ainda estava aprendendo a respirar em meio à dor, à pressão e às expectativas. A internet continuava a criar sua própria história sobre ela. Após o divórcio de Carl Cook, vídeos intitulados A Trágica Kay Cuoco começaram a surgir por toda parte. Eles pegavam pedaços de sua vida e os distorciam, transformando-os em uma tristeza viral. Falavam sobre seu acidente a cavalo em Language Not Registered for Generation, seus divórcios, sua depressão. Mostravam sua erupção cutânea causada pelo estresse durante o atendimento com a aeromoça e o momento em que ela implorou por ajuda à sua equipe. Misturaram verdade com exagero, transformando seus problemas em um espetáculo. Doía, mas ela continuou falando honestamente, porque a honestidade parecia ser sua única âncora. Ela disse que nunca mais queria se casar. Mesmo assim, ainda acreditava no amor. Disse que 2 divórcios dolorosos haviam mudado sua visão sobre o casamento, mas não sua esperança de conexão. Conhecer Tom Pelphrey provou que a esperança não a havia abandonado. Ela compartilhou que o amor ainda podia florescer após um trauma mesmo que não acreditasse mais em votos no papel. Antes as pessoas a chamavam de loira burra. Penny a definiu por anos, mas na década de Language Not Registered for Generation ela se transformou em uma produtora e atriz respeitada. Cassie Bowden, Arlequina, Yes, Norman Productions. Tudo isso mostrou que ela tinha talento, garra e uma voz própria. Ela superou a imagem que o mundo lhe impôs e construiu uma vida que continuava surpreendendo a todos.